Boa noite, Maurício. Matheus Aborade, Rádio Central Campinas. Não é o resultado que vocês gostariam, mas eu queria te perguntar até em relação a este segundo tempo. O Guarani consegue o gol na primeira etapa, mas no segundo tempo acaba até recuando um pouco, deixando o Velo Clube jogar e tendo essas possibilidades. Você destacou até em outras partidas, em certos momentos, um gol de empate ou gol que acabou ocasionando uma derrota. Não foi uma questão tática, mais técnica. Hoje foi isso, uma questão mais individual. O João Victor teve a possibilidade de tirar a bola, dar um chutão para frente, porque era o último lance do jogo. Não fez, acabou perdendo a bola. Como você destaca este resultado do jogo de hoje contra o Velo? Boa noite. Eu não acho que a gente tenha feito em nenhum momento, a não ser os 15, 20 primeiros minutos do jogo, uma partida bem equilibrada. Toda vez que a gente não consegue ser um time que se associa, que bota a bola no chão e que tenta envolver o adversário com a posse, a gente teve dificuldade. Foi um jogo parecido com o jogo do Novo Horizontino, só que os primeiros minutos a gente foi bem, conseguiu fazer um gol, teve mais uma ou outra chance e não conseguimos fazer. Não teve nenhuma ordem de baixar, a não ser quando a gente coloca o Titi faltando nos acréscimos, faltando 7 minutos. Eles tinham muito jogador em cima da minha última linha, faziam um jogo direto e estavam incomodando um pouquinho, né? Então a gente optou em, de repente, esgarçar um pouquinho, abrir mais essa linha com o Titi, ganhar um pouquinho na bola aérea, né? E aí sim, nesse momento, entender que ia ser um momento que eles iam vir para cima da gente e a gente teria que se defender bem. Mas a gente não fez um jogo que eu tenha gostado, nem tecnicamente, nem taticamente falando. A gente não conseguiu repetir as ações que nós tivemos em alguns outros jogos, de conseguir ter a bola e empurrar o adversário para trás e conseguir se associar melhor, e a gente, a partir daí, passa a bater todos os tiros de metas longos e a fazer um jogo muito mais competitivo do que bem elaborado e bem pensado. Mesmo assim, a gente conseguiu segurar o resultado até o final, mesmo o Velo sendo melhor, na minha opinião, em boa parte do jogo. Claro, tomaram um gol, era importante o resultado para eles, para que eles pudessem também livrar. Mesmo assim, a gente conseguiu segurar o resultado por boa parte do jogo, ter alguma outra escapada, uma bola do Bilu na trave, uma cabeçada do Anderson na trave, que poderiam ter mudado um pouco a história da partida. Infelizmente, no final do jogo, a gente não conseguiu tirar aquela bola e acabou tomando um gol que eu acho que nós, na verdade, a nossa atuação talvez não tenha sido um jogo para vitória. Maurício, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Após o final do jogo, teve uma discussão, você até estava perto do Natan e do Caio Melo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio e como trabalhar isso no seu vestiário. Obrigado. O que aconteceu foi que, realmente, quando a gente toma um gol, faltando, 30, 40 segundos para acabar o jogo, ficou todo mundo, né, dentro do campo muito abalado, né, e a gente dá a saída, e eu acho que é o Caio toca no Natan, ou o Natan toca no Caio, não sei, uma bola que nenhum dos dois estava esperando, e acaba a gente dando a bola para eles de novo, e aí teve uma reclamação, não era em mim, era no outro, e eles discutiram ali, mas são dois jogadores que ficam no mesmo quarto, são jogadores que se gostam, que se dão super bem. Eu acho super normal que isso tenha acontecido. Eu conversei com os dois ali, falei, acabou, eles de pronto acabar, já conversaram no vestiário. Nosso vestiário é um vestiário tranquilo, triste hoje, muito triste, né? Apesar da gente ter alcançado nossos objetivos, os nossos primeiros objetivos na competição, mas foi um vestiário triste, que é claro que você toma um gol desse no final do jogo, abala, mas os dois são super de boa e não vai dar nada, posso te garantir isso. Maurício, boa noite. Vinícius Abac, TV Bandeirantes. Coincidentemente ou não, depois do derby, o Guarani não venceu mais, né? Foram 4 jogos, apenas um gol marcado. Esse resultado no clássico contra a Ponte Preta tem alguma influência nessa queda de rendimento da equipe? Se não, como você tem de explicar essa queda de rendimento nesses 4 jogos? Bem, te concretizar que não, eu não sei, mas eu tenho certeza que o que nos traz a falta de rendimento é a impossibilidade que a gente tem de treinar. A gente não tem mais possibilidade de fazer nenhum ajuste no campo. É tudo parado, é como se fosse a gente andando, caminhando e mostrando como nós vamos marcar, como nós vamos sair. É notório que a nossa equipe ela oscila demais na competição. Nós fizemos um jogo
semana passada, semana passada, quem dera, na quinta-feira, quinta-feira, nós fizemos, domingo, desculpa, nós fizemos um jogo no domingo agora contra o São Bernardo, que a gente teve bons momentos na competição, no jogo, mas também tivemos maus momentos. Então, é uma equipe que vem oscilando, mas isso se dá, e eu não tenho a menor dúvida disso, foi que a gente não conseguiu mais corrigir nenhum tipo de erro, trabalhar as ações de ataque, trabalhar as ações de defesa. A gente mostra em vídeo, como eu falei para vocês algumas vezes, a gente trabalha muito nessa sala, mostra muito vídeo, vai para o campo, e aqueles que não jogam treinam um pouco mais, mas os que jogam estão recuperando. E a gente perdeu, nesses jogos, a gente perdeu muita coisa da nossa essência, né? A gente era um time associativo, era um time que tinha um poder de ataque mais forte, a gente era um time que conseguia conduzir essa bola de pé para pé até o terço final do campo, né? E a gente hoje, se a gente bateu 2 tiros de meta curto e eles não foram bons, foi muito, né? A maioria das vezes o Gabriel jogando uma bola longa, eu respeito, porque eles estão dentro do campo, eles vão tomar a melhor decisão, mas a verdade é essa, eu não acho que tenha sido o derby, mas eu acho que a incapacidade, a impossibilidade que nós temos de ajustar no dia a dia dificultou demais o nosso trabalho, e aí a gente está no nosso limite, né? E a gente entende um gol hoje que a gente pode parar de jogar e vamos competir porque a gente não quer perder, que a busca pela classificação ela é tão grande, né? Que eles jogaram o jogo a partir do gol de não querer mais perder, e isso acabou trazendo problemas para a gente durante a partida. Boa noite, Maurício. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Maurício, a gente não queria perder, né? O Guarani, nesse jogo, ele além da sua explicação a respeito de baixar a linha, que não foi uma orientação, mas o Guarani não fez o bloco alto, que a gente costuma ver. Em nenhum momento aconteceu aquele bloco alto, pressão. O primeiro momento foi todo de bloco alto. Enfim, depois você disserte sobre isso. A gente não conseguiu perceber aquela pressão do time lá em cima, e queria entender se tem alguma questão física, emocional, por conta do resultado, do time estar com o resultado na frente e ter se acomodado um pouco com isso. E se pudesse falar também sobre a entrada, mais uma vez, do Luiz Miguel. A gente não consegue ver ele acrescentando muita coisa dentro de campo. Tinha o Raí Nascimento, tinha também o Léo Porfírio como opção, e ele entra mais uma vez ali pelo lado direito. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Primeiro, discordo de você com relação ao bloco alto. A nossa ideia, desde o primeiro momento, era de pressionar, e a gente faz isso no primeiro momento. Só que eles tinham um jogo direto forte, uma segunda bola forte, eles conseguiam, a partir do momento do jogo direto, ganhar a segunda bola, e aí é claro que o meu time tem que baixar a linha, né, para compactar atrás e depois retomar a pressão. Então, no nosso planejamento, o tempo todo era a gente individualizar nos 3 zagueiros, tentar subir o tempo todo para fazer eles forçarem esse jogo. E eles tinham um jogo de bola invertida também muito direto, e para você ter uma ideia, quem sai para cobrir essa bola é um meia, justamente para não ter que voltar os meus atacantes. E com relação ao Luiz Miguel, então assim, eu respeito, mas não teve, em nenhum momento a gente pensou em baixar bloco, em marcar baixo e contra-atacar. Se isso aconteceu, foi mérito da equipe do Velo que conseguiu empurrar a gente para trás de alguma maneira. E eu falei para vocês algumas vezes, e você está aqui todas as coletivas, que a gente não pode descompactar, a gente não pode deixar que o Velo jogue entre as nossas linhas. Independentemente do bloco que eu vou estar, se é alto, se é baixo, nós temos que ser uma equipe compactada, né? E por mais que o Velo tenha tido um volume de jogo maior, eles quase não tiveram ação, quase não tiveram chute, a não ser de bola parada. O jogo foi de bola parada, de canto, de imposição física, de bola direta, mas de associação, empurrar nosso time para trás e conseguir chegar construindo, não teve, né? É importante que a gente veja o jogo de novo, veja isso. Com relação ao Luiz Miguel, ele é o mais especialista da posição. Tanto o Porfírio como o Raí, eles têm muito mais capacidade de jogar pelo lado esquerdo do campo do que pelo lado direito do campo. E outra, o Luiz Miguel, ele também joga muito de ala, e eu precisava já no momento do jogo, onde o Ian já tinha um desgaste absurdo, né, e a gente não tinha o Sarará, e eu precisava de continuar com ele, para que eu pudesse pelo menos estar tendo um especialista ali, um cara que defendesse de forma inteligente, nos padrões de linha, enfim. E eu pedi ao Luiz Miguel para entrar e ajudar ele toda vez que fosse necessário. O Luiz Miguel tem essa capacidade também. Não acho que ele tenha entrado mal. Acho que a nossa equipe toda não fez um jogo bom. E eu acho que ele carregou isso, mas ele se entregou, se doou, tentou defender. E com tudo isso, de não ter feito um jogo bom, tudo isso de a gente não ter conseguido, o gol sai de uma infelicidade nossa, de um belo chute do esqueci o nome de quem fez agora o gol. Hã?
Foi o Duni, um belo chute tirando o goleiro, mas sai de uma bola que a gente está controlada e uma felicidade nossa, ele consegue roubar a bola e fazer. Então, assim, por mais que a gente não tenha feito um grande jogo, a gente controlou a bola aérea, que era uma bola muito forte, a gente controlou o ataque deles, que era um ataque muito forte, e a gente, infelizmente, no momento crucial da partida, cometeu um erro que nos custou a vitória. Porém, continuo falando que o jogo que a gente fez não era para a gente sair de campo com a vitória, apesar dela estar na nossa mão desde o primeiro momento do jogo. Maurício, boa noite. Diego Alves, da IPTV. Você já falou sobre a impossibilidade de realizar treinos, né, do jeito que você gostaria, porque o calendário está mais apertado, é uma pauta também que já tem sido discutida por todos os técnicos, praticamente, nesse Campeonato Paulista e em outros campeonatos estaduais. E, mais uma vez, você vai passar por esse período curto de trabalho para o próximo jogo, que é o último da primeira fase. E aí o Guarani, independentemente do que Portuguesa e Bragantino fizerem amanhã, ainda vai chegar na última rodada brigando pela classificação contra o Corinthians fora de casa. Nesse curto tempo que você vai ter, depois que os jogadores passarem pelo período de recuperação, o que vai ser sua prioridade de trabalho para esse jogo de domingo, se é que já é possível pensar nele para enfrentar o Corinthians? É o que a gente tem feito toda vez que a gente consegue, são pouquíssimas as vezes, ter 3 dias de descanso, né? A gente agora descansa na quinta, na sexta e no sábado. Então, no sábado é o dia que nós estamos mais descansados, mas é o dia que nós estamos mais próximos do jogo que nós vamos jogar. Infelizmente, a gente, como eu falei, tanto a Portuguesa quanto o Red Bull, isso aqui não é choro, mas é fato, jogaram no sábado e vão jogar na quinta. Numa altura da competição, você ter 5 dias para preparar a sua equipe, nós jogamos num domingo à tarde, voltamos a jogar o Velo também. Nós só tivemos 5 dias depois da primeira rodada, da segunda rodada que nós pegamos a Inter fora, que vinha de um jogo adiado, e aí depois fomos pegar o São Paulo, né? Então nós só viemos. Toda vez que a gente teve esse tempo, a gente conseguiu fazer com que a equipe evoluísse. O que eu vou fazer, o que eu tenho tentado fazer, é fazer um pouco de tudo, porque eu acho que a minha equipe precisa de um pouco de tudo. Precisa de um pouquinho de uma saída melhor, precisa de um pouquinho de um jogo de construção melhor, precisa se ajustar em alguns momentos com 3 atacantes jogando fechado melhor. Enfim, a gente vai tentar fazer um pouco de tudo e, mais uma vez, vir para essa sala aqui, corrigir o que nós fizemos de errado nesse jogo, mostrar o que a gente fez de positivo. E tem sido assim a nossa rotina. Toda vez que eu tenho um tempinho, eu tento priorizar aquilo que eu entendo que não funcionou tão bem. E se eu quiser trabalhar uma coisa para o jogo contra o Corinthians, de uma coisa que não funcionou tão bem, sem dúvida nenhuma, é meu setor de construção e meu ataque. Né? Que hoje a gente, infelizmente, a gente estava pouco inspirado, a gente estava... se taticamente a gente não foi bem, tecnicamente não conseguiu se associar, ganhar duelos ofensivos, e eu tenho que dar um jeito da gente tentar melhorar isso mesmo com o pouco tempo que eu tenho. Valeu, gente. Obrigado.